Olá! Então hoje vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e hoje nós vamos falar do processo de independência do Brasil, naquela ideia que o Brasil oficialmente, porque o Brasil tem uma história antes de 1500, mas a história oficial dos portugueses no Brasil ela começa em 1500 e enquanto colônia, vai de 1500 a 1822, quando ocorre o processo de independência do Brasil. Mas nós devemos entender que o processo de independência do Brasil está intimamente relacionado com o período joanino, que vai de 1808 a 1821. E vem a pergunta, o que é o período joanino? O período joanino é quando a família real portuguesa se instalou-se no Brasil, a corte portuguesa, o Estado português se transfere para o Brasil. E vem a grande pergunta, o que levou o Estado português, a burocracia portuguesa, Dom João VI e a família, o alto clero português, os funcionários públicos, os burocratas, os juízes, a elite parasitária da coroa portuguesa se transferirem para o Brasil. Nós temos que entender dentro de um contexto europeu. É que dentro desse contexto é que nós vamos entender a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Então, a causa foi a fuga das tropas napoleônicas. Mas, Júlio, tropas napoleônicas? Napoleônica vem de Napoleão. Então, o que Napoleão tem a ver com isso? Tem tudo. A resposta é essa, tem tudo. Por quê? Napoleão, após a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte elaborou um projeto de domínio sobre toda a Europa. O Napoleão estabeleceu uma espécie de imperialismo intra-europeu. Ele queria sobrepujar a preponderância inglesa até então, porque os ingleses tinham feito a sua revolução industrial e os ingleses dominavam os mercados europeus e mundiais da época. E Napoleão, através de um imperialismo militar mesmo, invade vários países, entre eles chega a vez de Portugal. Napoleão fez um ultimato ao governo de Dom João VI que ele aderisse o bloqueio continental contra a Inglaterra. Júlio, bloqueio continental? O que é isso? Ora, o bloqueio continental, qual era o objetivo do bloqueio continental? Napoleão forçava os países cortarem as suas relações econômicas com a Inglaterra. Somos sabedores que a Inglaterra ela não fica no continente, Ela é uma grande ilha. Então, o objetivo de Napoleão era isolar a Inglaterra dos seus parceiros comerciais dos países da Europa continental, e que se isso fosse concretizado, a Inglaterra perderia sua pujança, sua força econômica, o seu poderio militar, e a França ganharia o lugar da Inglaterra na geopolítica internacional da época. Chegou a vez de Portugal. Napoleão fez um ultimato que se Portugal para aderir o bloqueio continental contra a Inglaterra.
E Dom João, como diz os historiadores, ficou entre a cruz e a espada. Se ele aderisse ao bloqueio continental e causasse satisfação a Napoleão, Portugal não seria invadido. Mas se ele não aderisse, Portugal seria invadido. Ainda tinha um ingrediente a mais. Portugal tinha feito um acordo econômico com a Inglaterra chamado Tratado dos Panos e Vinhos, na qual Portugal comprava tecidos e produtos manufaturados ingleses e exportaria vinho. Nessa condição desigual, a Inglaterra ganharia porque venderia produtos manufaturados, tecidos, etc. E qual foi o resultado? Nós já vimos isso anteriormente. Portugal vai contrair uma dívida muito grande com os bancos ingleses. Tanto que o ouro achado em Minas Gerais no século XVIII, uma grande parte serviu para pagar essas dívidas. Me parece que a questão econômica pesou mais e Dom João não adere ao bloqueio continental e Napoleão marcha em direção a Lisboa. Sabendo que seria invadido, Napoleão Bonaparte era a Europa, a França era uma potência militar, a Inglaterra propõe que a família real se deslocasse para o Brasil. Foi quando, Dom João aceita, a corte portuguesa aceita, e prontamente a marinha inglesa acompanha esse deslocamento para o Brasil. Não que os ingleses estavam preocupados com a segurança dos portugueses, porque os ingleses tinham interesses, porque se a família e a corte portuguesa viesse para o Brasil perderia a condição de colônia, acabava o pacto colonial e os mercados brasileiros abririam, porque no pacto colonial ficava proibido a colônia de fazer comércio com outra nação que não fosse a coroa portuguesa. E tem as histórias trágicas, desse ato. Uma é que a maioria das mulheres, as madames das cortes, na ânsia de pegar os navios para virem para o Brasil, muitas delas morreram afogadas. Não conseguiram, caíram no mar. A outra é que o cocheiro, levando a família real em velocidade na carruagem, Dona Maria Louca, era chamada de louca pelos portugueses, teve eu acho que um ato de lucidez, quando ela diz para o cocheiro é o que conduzia, uma espécie de condutor da carruagem, diz assim: não vai com muita pressa, senão o povo vai pensar que a gente está fugindo. E ela acabou falando a verdade, porque a corte portuguesa ela abandona o povo, o governo português abandona o povo. Tanto que o povo foi para o porto e gritava: covardes, estão fugindo, está nos abandonando. E as tropas napoleônicas se aproximando. E Portugal é invadido, dominada pelas tropas napoleônicas, e Dom João vem para o Brasil.
Em 1808, olha o que ele faz, a abertura dos portos. As duas consequências, uma ligada à outra, dessa transferência, foi a abertura dos portos. Foi o primeiro ato de Dom João, quando ele chega. Ele assina uma carta régia, abrindo os portos para as nações amigas. Nos livros de histórias e no documento está para as nações amigas. Eu apagaria nações amigas, não, mas para a Inglaterra. E a abertura dos portos causa o fim do pacto colonial. Tem outro fato interessante aí, até um pouco engraçado. A chegada da família real portuguesa. Quando a família real portuguesa chegou na Bahia, as mulheres que faziam parte da expedição desceram todas com os lenços amarrados na cabeça, porque elas foram acometidas de uma peste de piolho na travessia do Atlântico. E elas tiveram que rasparem a cabeça. E as baianas da época, as negras da Baiana, que viviam em Salvador, ao verem as europeias portuguesas descerem com os turbantes, com os lenços na cabeça, pensavam que era a moda da Europa amarrar a cabeça, os turbantes. E elas imitaram as portuguesas. E até hoje se vê, né, na Bahia muito as baianas amarrando a cabeça. Então, vamos ver que o desenrolar dessa transferência vai culminar, ter a sua culminância com a independência do Brasil. Em 1810, olha lá, Dom João assina o famoso Tratado de Comércio com a Inglaterra, 1810, Tratado de 1810. 1808, abertura de portos. 2 anos depois, 1810, o Tratado de Comércio com a Inglaterra. O que era que esse tratado dizia? Olha, justamente com a Inglaterra. Veja bem que a Inglaterra ela está por trás de tudo, né? O Tratado de Aliança e Amizade. Olha o que é que ele dizia. Proibição da aquisição no Brasil e da Inquisição, né? Da Inquisição Católica, e o fim gradual do tráfico negreiro. Olha lá esse segundo tópico. Era interessante o fim do tráfico negreiro? Sim. Nós vamos ver que o processo abolicionista tem por trás, como mentor, os interesses ingleses, porque escravo não ganha nada. Ele não é mercado consumidor. Né? Então a Inglaterra ela se beneficiaria de transformar o Brasil num grande mercado consumidor para os seus produtos industrializados, já que a Inglaterra tinha feito sua revolução industrial. O Tratado de Comércio e Navegação, tarifas alfandegárias reduzidas para os produtos ingleses. Porto Livre. Veja bem. Os produtos ingleses pagavam 14% para entrar no Brasil. Os produtos portugueses, 16%, e dos outros países, 24%. Quem vai pagar menos impostos alfandegários? A Inglaterra. Até os produtos ingleses pagariam mais, se por acaso viesse de Portugal, que os produtos ingleses. Realizações do Dom João. Então nós devemos entender que o Dom João fazia parte da elite portuguesa. E tudo que ele vai fazer no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, vai ser o quê? Em benefícios dessa visão elitista, né? Desta mentalidade elitista que é transportada para o Brasil. Permissão para a produção de manufaturas. Revogação do alvará de Dona Maria I de 1763. Olha lá. Frustrado pela concorrência inglesa. Né?
Então, o que é que ele faz? Antes da transferência, era proibido produzir manufaturas, porque as manufaturas vinham de Portugal. E ele abre isso, né? Que já poderia produzir manufatura aqui no Brasil. Só que, porém, eles vão ter a concorrência de uma potência aqui inglesa. Não vai muito na frente. A Academia Militar, né, é fundada. O Banco do Brasil, esse Banco do Brasil que existe hoje, né, ele é fundado por Dom João. A imprensa régia, deixa eu falar, a imprensa régia, o próprio nome, era só para divulgar a moda europeia, o estilo de vida europeu. Essa imprensa que surge no Brasil, ela não é nem um pouco popular. Ela sempre vai divulgar a mentalidade portuguesa, né? A Biblioteca Real, veja bem, que hoje ainda existe a Biblioteca Nacional, né? A biblioteca, veja que as medidas, elas são interessantes no sentido cultural, mas elas estão ligadas a muito uma visão de elite. Partindo do pressuposto que quem só sabia ler no Brasil era uma minoria de uma minoria de uma minoria. A Escola de Medicina, na Bahia e no Rio de Janeiro. O Teatro São João e o Jardim Botânico que existe no Rio de Janeiro. Tá aí as fotos, olha. Tá? Vieram cientistas, vieram pintores, o Debré, o famoso Debré, o Rugendas, vieram nesse período, né? Do Dom João VI, do período joanino. Principalmente o Rio de Janeiro passa por um desenvolvimento cultural muito grande e urbanização muito grande, né? Enquanto que o Nordeste decadente, etc., isso vai gerar até ciúme por parte dos nordestinos, tá? O Rio de Janeiro passa. E tem um fato curioso, né? Que é o bota fora. O que era bota fora? As pessoas, se elas tinham casas bonitas no Rio de Janeiro, elas foram obrigadas a saírem de suas casas para dar para essa elite parasita que vem para o Brasil, para essa burocracia. As consequências sociais da instalação da corte no Brasil. Os costumes importados da Europa no Rio de Janeiro. O alto custo de vida, lógico, porque o padrão europeu vai se estabelecer, né? Então aumentou o custo de vida. O crescimento populacional do Rio de Janeiro, a urbanização. Muitas coisas que existem no Rio de Janeiro até hoje vêm desde esse tempo, do período joanino. A criação de cargos públicos para ocupar nobres, né? Uma elite, vem tudo que é tudo ligado a uma visão elitista, a urbanização, a criação da Biblioteca Nacional, Real, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, distribuição de títulos mobiliárquicos. Mobiliárquico. O que é título mobiliárquico? É um título muitas vezes acompanhado de título de nobreza. O apoio de proprietários rurais locais. Veja, proprietários rurais locais, fazendeiro, né? O aumento dos impostos para financiar a despesa da corte. Devemos entender que essa corte que se desloca para o Brasil é uma corte parasita, que não faz nada, praticamente. Então ele teve que aumentar os impostos, né, para alimentar essa corte, para vestir essa corte, para divertir essa corte. E quem pagaria esses impostos? Os brasileiros, o povo. Isso vai gerar protesto. Em 1815, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves. O Brasil perde a condição de colônia e ele passa a ser a capital do império, a condição de Reino Unido de Portugal
e Algarves. É reconhecido no Congresso de Viena, um grande congresso dos países europeus, né? Algarves é o nome de uma região. O Brasil deixa a condição de ser uma colônia, agora passa a ser a capital do Império Português. Em 1816, a missão artística francesa no Rio de Janeiro, vinda de vários artistas, olha aí, entre eles o pintor Jean-Baptiste Debré, olha, eu falei no Debré, a maioria dos livros de história e até filmes e novela usam a pintura do Debré. Tá? Ele, como não tinha máquina fotográfica, ele vai ser o grande paisagista e o grande pintor do cotidiano da vida urbana no Rio de Janeiro. Está aí o Debré mostrando uma pintura, né? Essa pintura teve uma novela ali pelos anos finais dos anos 70 chamada Escrava Isaura. Essa imagem aparecia na abertura da novela. Isso na política interna. Na política externa, ele invade a Guiana Francesa. Precisava de dinheiro, olha aí. Ele vai mexer com as questões francesas. Ele faz a anexação da província da Cisplatina, que hoje é Uruguai. Vai se tornar independente em 1828. Tá? Ocorre uma Revolução Liberal do Porto, em 1820, lá em Portugal, porque os franceses, cansados de dominar Porto, quer dizer, não é que ela ocorreu num porto, é o nome da cidade. Porto, até existe hoje. O melhor vinho que tem português é o vinho do Porto, né? Da cidade do Porto. Então lá a burguesia francesa, portuguesa, que não via com bons olhos a permanência da corte portuguesa no Brasil, ela faz uma revolução lá, expulsa os franceses e numa das medidas, né, ela pedia a volta da família, o regresso da família real para Portugal. Crise econômica e domínio inglês. Por que a causa da Revolução do Porto? Porque depois, né, depois da dominação francesa, os ingleses retomam Lisboa e implantam um governo até tirano. Isso gerou uma crise econômica que prejudicava os interesses da burguesia portuguesa. Então a burguesia portuguesa faz uma revolução, expulsa os ingleses de lá, no caso, né, e estabelece um governo, de novo, português e propõe, né, propõe a volta, desculpe, perdão que eu amassei aqui, eu apertei errado, a volta da corte portuguesa para Portugal. Tá? Então, quando a família real, a corte portuguesa, que é o parlamento, o Estado português, né, eles tentam recolonizar o Brasil. Tá? A corte portuguesa tenta recolonizar o Brasil. Tá? Então, veja bem, Dom João volta, né, para Portugal. Tá? É que deixa eu ajustar isso aqui. A Revolução do Porto, né? Ele volta para Portugal e há um objetivo lá dos portugueses de recolonizar o Brasil, exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal. Lógico que os brasileiros, os ricos proprietários, os comerciantes brasileiros, principalmente os proprietários de terra, não viam com bons olhos o Brasil voltar a ser colônia. O que foi que eles fizeram?
se aliaram a Dom Pedro I e promoveram a independência do Brasil. Aí vem a grande pergunta. Mas o Dom Pedro I, né, quando o Dom João VI volta para Portugal, e deixa o filho Dom Pedro I. Aí vem a pergunta. Mas, Júlio, Dom Pedro I não era português, por que ele participa da independência? Porque era negócio para ele. A independência para os brasileiros, os nativos brasileiros, seria uma forma de o Brasil não voltar a ser colônia. E eles deixariam de pagar impostos, os antigos impostos do Pacto Colonial, à coroa portuguesa. E para Dom Pedro I, seria negócio, porque, ora, ele seria o único o único imperador das Américas. Então, em 1822, ocorre o Dia do Fico. As elites, olha aí, coloniais brasileiras aproximam-se de Dom Pedro. Dom Pedro anuncia a permanência dele. É a famosa frase: se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fica. Eu digo assim: se é para o bem geral da nação, vou substituir, hein, ironicamente. Diga aos ricos e os ricos brasileiros e principalmente aos portugueses que moram no Brasil que eu estou ficando. Nós só vamos entender isso, essa mudança que eu estou fazendo na frase de Dom Pedro lá para frente, tá? Então, em maio de 1822, o decreto cumpra-se. Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição para o Brasil. Agosto de 1822, tropas portuguesas no Brasil consideradas inimigas, são perseguidas, há uma reação, tá? Aí uma pintura de Pedro Américo, que há críticas sobre essa pintura. Pedro Américo, quando pintou esse quadro, ele idealizou, ele não viu, né? Tenta mostrar que a independência foi obra de uma pessoa, né? Que foi de Dom Pedro, tanto que ele ocupa o espaço central da tela, e isso não é verdade. A independência do Brasil é um processo longo, que se arrasta, que está conectado a uma realidade geopolítica da Europa, a questão do Napoleão, a questão da transferência do Brasil, a questão dos interesses das elites, a questão dos interesses dos portugueses radicalizados no Brasil, né? Então é muito maior jogar a independência do Brasil, não é centrado na figura de Dom Pedro I, somente na figura de Dom Pedro I. Após receber o ultimato, Dom Pedro proclama a independência. E o mais importante, em dezembro de 1822, Dom Pedro é coroado de Dom Pedro I, né? Olha lá, as consequências. O Brasil se tornou independente. Ora, ele deixou de ser colônia, mas ele passa a ser... Ele sai da mão dos portugueses e cai na mão economicamente de quem? Dos ingleses. E o mais grave de tudo isso é que a independência manteve as estruturas sociais e econômicas que antecederam. Com a independência não mudou as estruturas econômicas. Pelo contrário, o latifúndio foi reforçado, né? Não houve reforma agrária. O Brasil continuou sendo um país agroexportador, monocultor. No caso, o café vai entrar como produto mono de ponto. O escravismo, o Brasil continuou escravo, né? As estruturas se mantiveram, sem participação popular no processo de independência. Então, se montou um Estado brasileiro extremamente elitista. Daí nós vamos ver que a história do Império Brasileiro é a história de lutas sociais. Tanto no primeiro Império, como a Confederação do Equador, que nós vamos ver,
como no período regencial, que é considerado como o período de maior revoltas em todo. A cabanagem ocorre no período imperial, a farroupilha no período regencial, né? Por quê? Porque o povo ficou de fora. O povo não participa da construção desse Estado Nacional, desse projeto de independência, né? Tanto que a participação popular no processo de independência ficou fora, né? Como diz o Cazuza, eu não fui convidado para essa festa. A aliança circunstancial de interesse de Dom Pedro e das elites brasileiras para manter os seus privilégios. Só que, porém, Dom Pedro vai entrar em choque com essas elites. Essas elites vão lhe pressionar e ele vai acabar abdicando lá na frente, dando início ao período regencial, quando o Brasil é governado pelas regências, que são futuros assuntos, tá? Então, quem ganha são as elites, ok? Olha aqui uma charge de Dom Pedro, bem crítica sobre isso que estou falando. Dom Pedro mexendo nas peças do tabuleiro aí, olha. O jogo de interesses aí, tá? Ok? Obrigado, muito obrigado mesmo. Bom dia.